Sejam muito bem-vindos a mais um Três Pontos. Primeiro, agradecer essa casa que me acolhe tão bem, a Artes Filmes. E aí você tem uma empresa, gostaria até de montar um estúdio de videocast, de podcast na sua empresa, converse com os meninos que eu tenho certeza que eles vão fazer um super estúdio para você aí. Ou fazer um comercial da sua empresa, uma videoaula, enfim. Qualquer coisa ligada a vídeo, consulte a Artes Filmes. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu pessoalmente tenho um carinho imenso, que me ajudou e me ajuda muito no meu processo pessoal, né, de evolução, de desenvolvimento, que é a minha psicóloga, Creuza Santos. Seja muito bem-vinda. É uma delícia ter você aqui comigo. A Creuza é psicóloga, facilitadora de biodança, que a gente já vai explicar o que é, e mãe. Ou mãe, psicóloga, facilitadora de biodança. Acho que tudo começou sendo mãe. Exato. E de impor, né? Onde mais nos ensina aí. Ah, Lízia, minha querida, uma delícia estar aqui com você. Sim, muito bom. Muito gostoso. E aí a primeira coisa, né, Creuza, quando hoje a gente vai falar, né, a gente está falando sobre vários tipos de terapias, de possibilidades que as pessoas podem ter. O que é biodança? Para quem nunca ouviu, o que é isso? Tá, a biodança, ela foi criada por um psicólogo e antropólogo chileno, que ele, através da aproximação da dança, da organização das pessoas, ele pensou numa possibilidade de melhorar a vida das pessoas através da dança e da música. Então, a biodança nasceu disso, de aproveitar toda a beleza e o crescimento que a música traz e a liberdade de movimento. E, fazendo isso, ele percebeu quanto que isso conseguia estruturar as pessoas, deixar as pessoas mais felizes. Então, a biodança, praticamente, ela é isso, é movimento livre, espontâneo, mobilizado pela emoção que a música traz. E é lindo, né? Eu comecei agora, fiz 2 aulas. E aí, assim, eu fiquei impressionada, Creuza, com primeiro uma fala sua na aula, que assim, as nossas células, elas trazem memórias, né? Tá tudo ali. E assim, e aí a minha vivência na biodança, assim, o quanto isso, durante, né, sem ter que nada, assim, na dança mesmo, você acha que te traz essas mesmas memórias, mas de um lugar muito leve, de um lugar de muito amor, assim, né? Não é catártico, tipo, nossa, não. É você, na sutileza, percebendo os movimentos e vindo alguns insights, algumas coisas. É isso mesmo ou eu já viajei no processo? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou psicóloga, né, e trabalho com os processos das pessoas, então eu sei, pelo meu trabalho, o quanto que as memórias estão marcadas. Tudo que a gente vive, né, desde o nascimento, e pode ser até que durante o período gestacional, exato, está marcado. Isso está marcado em nós, né, no nosso organismo, em tudo. E a gente tem que acessar essas lembranças porque elas são cheias de emoção. E eu sempre digo assim, as emoções são atemporais. As emoções, elas não obedecem o tempo de crescimento. Elas obedecem o tempo de maturação. Então, a gente precisa amadurecer para que isso aconteça. Mas é super difícil a gente fazer isso, porque, normalmente, essas marcas ficam no inconsciente. E a biodança, como ela se propõe a que a gente saia um pouco do controle, de uma consciência presente o tempo todo, você acaba acessando isso que está em você. Na verdade, são coisas que estão em você. E esse acesso, né, conseguir mobilizar essas coisas, permite que você reorganize, porque é isso que a gente faz em todos os processos de melhora, de tratamento, é que a própria pessoa se reorganize, que ela ache seu caminho, que ela fique cada vez mais sendo ela e se sentindo bem assim. E a biodança proporciona isso, né? Parece que nada vai acontecer porque a gente está dançando, a gente está vivendo aquilo, parece que nada vai acontecer, mas depois a gente percebe o quanto que a gente conseguiu acessar essas coisas e mudar. Porque o mais importante mesmo é mudar, ficar melhor. É transformar, né? Exatamente. E sempre para melhor, para a gente ter uma vida mais leve. E aí uma coisa que eu achei super interessante, que eu, né, tenho até, eu acho que é por estudar, por amar desenvolvimento humano, enfim, de querer entender, de racionalizar as coisas. E eu vi que, assim, a biodança não vai por esse caminho, né? Porque não está entendendo, você está lá e, de repente, as coisas vêm, naturalmente vêm. E é no fluir mesmo, né? No sutil, as coisas vão se aparecendo ali.
É porque a proposta da biodança é realmente fazer essa integração de pensamento, de produção racional e sentimento e movimento. A proposta da biodança é essa. E aí a gente sai um pouquinho, porque, na verdade, a gente vive muito nessa questão do racional. Uhum. A gente desenvolveu essa capacidade, a gente quer entender tudo, a gente quer controlar tudo. E a biodança fala, para um pouquinho com isso. A gente tem outros instrumentos. A gente tem outro jeito de captar a realidade. E essas coisas estão para nos ajudar a viver. Então, na biodança, a gente alarga um pouco essa possibilidade de usar nossas ferramentas, nossas possibilidades para conseguir viver. E aí a gente pensa menos. Não é que a gente não pensa. A gente fica um pouco menos preocupado em ficar controlando e estar entendendo. A gente acessa outras inteligências que nós temos. Isso é lindo. E já faz um tempo, eu entrevistei aqui o Nicolai e a gente falou sobre os 3 centros de inteligência no olhar do Eneagrama, né? Que é o mental, o emocional e o corpo, o instintivo. Uhum. E eu vejo que a biodança vai muito no instinto, no emocional, e você vai. Né? Não há a energia toda aqui, né? Uhum. É que, na verdade, assim, né, o instinto, ele sempre serviu para a nossa sobrevivência. Né? A gente é bicho, né? Animais que somos, os instintos são importantíssimos. E a gente foi se afastando disso como se eles fossem inimigos. E aí essas coisas, elas ficam mal integradas em nós. Por isso que a gente se assusta. Mas os instintos servem exatamente para a gente sobreviver melhor. E a gente resgata isso na biodança. Nosso instinto de sobrevivência, o instinto a gente pode chamar de solidariedade, que é um instinto de estar junto e fazer as coisas juntos, né? Que os animais têm. Né? Os animais têm isso e a gente tem também. Né? Uhum. Então, nós temos vários instintos que nos ajudam a viver. E a biodança ajuda a gente a reconhecer e, principalmente, utilizar esses instintos para viver melhor. Ai, eu tô adorando. Pode ir, procura aí que o negócio é bom. E aí, assim, falando então agora os 3 pontos, né? Que primeiro ponto você gostaria de compartilhar com a gente sobre a biodança que pode agregar, que você vê que é importante aí? Então, né, Lísia, eu sempre acho assim que tudo que a gente faz tem que combinar muito com o que a gente é. Tem que ser uma expressão do que a gente é. E a biodança combina muito comigo, porque eu trabalho com isso e gosto de participar do desenvolvimento das pessoas, da superação de dificuldades. Então, esse é um valor para mim. Mas não fica só nisso, não fica só na questão do pessoal. Eu também me preocupo muito com o mundo. Eu me preocupo com o jeito que a gente vive no coletivo, o cuidado que a gente tem com o meio ambiente, com a natureza, com o equilíbrio ecológico. E aí a biodança ela vem trazer isso para mim. Ela combina com o que eu penso, ela combina com os meus valores. Porque na biodança a gente o tempo todo está investindo na pessoa para que ela se fortaleça, mas a gente sempre está inserindo a pessoa nesse meio que sem esse meio não existe a pessoa. Então a pessoa não é o centro é a vida. E aí a gente consegue fazer essa interligação de todas as coisas. Né? Então, isso combina muito comigo. São os meus valores e a biodança, ela traz isso e reforça isso todo dia para mim. Não, isso é incrível, né? Quando você traz o primeiro ponto, o alinhamento com os valores, porque eu só fiz 2 aulas, mas, assim, essa questão da natureza, né? Porque fala, nossa, mais uma dança, mas, assim, a gente tem, né, a conexão com a terra durante o processo. Então, assim, a gente entender que a gente é um ser que faz parte de um ser maior, né? E a gente está o tempo inteiro nessa dança mesmo. Exatamente, né? Que é a dança da vida, né? E que é o que diz biodança, a dança da vida, né? Oh! Você já captou tudo. E tem essa questão, né, dessa relação. Nós estamos em relação, né? Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de tudo que está à nossa volta. E a gente precisa valorizar isso, a gente precisa ver e valorizar. E com a biodança a gente começa, sabe, a ver que tem mais coisa do que só eu. Eu não sou o único no mundo, tem muito mais coisa, tem muito mais gente, tem muitas preocupações para a gente poder se dedicar. E aí, trazendo já o segundo ponto, né, que é essa coisa das relações, certo? Porque, assim, na biodança, a gente tem essa coisa das relações que você está trazendo, e o que é muito legal ali
a gente perceber assim que não somos únicos, né? Somos vários, existem outras pessoas, mas ao mesmo tempo o que é lindo é assim a gente compartilhar de emoções, compartilhar de desafios e sem ser no mental, né? A gente através dos movimentos compartilhar tudo isso. É isso mesmo? Exatamente, né? Nós somos dependentes, né, de tudo, né? E principalmente das pessoas, né? Nós nascemos por conta de que tem outras pessoas que nos trouxeram para o mundo. Exato. E nós, humanos, somos extremamente dependentes de cuidados. Então, nós não podemos imaginar que nós podemos ser sozinhos, que a gente vai viver bem sozinho. A gente depende. O que acontece com um, acontece com o outro, nem que a gente esteja distante. E fazendo essa conexão, né, de que não ser sozinho é super importante, a biodança ela sempre vai trabalhar no grupo. Não existe biodança individual. É sempre no grupo, exatamente para investir nessa questão do vínculo, do relacionamento, em conseguir lidar com a diversidade, porque cada um é um mundo, cada um é diferente, e isso não precisa bater de frente. Essas coisas podem se harmonizar. E no grupo de biodança a gente vive isso, a diferença e a semelhança. Investe nessa diferença, porque cada um é singular, mas, ao mesmo tempo, é tão importante a gente saber que a gente faz parte de coisas que são muito comuns, a gente se sente amparado. E é essa sensação que a biodança traz, né? E eu acho que hoje, principalmente depois da pandemia, nós tivemos que ficar muito sozinhos, né? E muitos problemas aconteceram por isso, né? E é um momento importante, sabe, de se voltar para essa questão de estarmos no coletivo, de estarmos com as pessoas, que a gente precisa Resgatar disso, isso, né? E que a gente precisa dar isso. E quando você traz isso, esse resgate, e o quanto é importante, uma das forças, né, da constelação, que eu sou consteladora, é pertencimento. Porque, sim, a gente precisa pertencer, né? Faz parte da nossa humanidade. E eu vi que a biodança traz isso, assim, e gostoso, né? Até um ponto de chegar e falar, nossa, nem eu lembrava que era tão gostoso, sabe? De estar junto, de ser acolhida, de acolher, e de trazer tudo isso e a gente se permitir, né? Porque, às vezes, eu acho que até muito pela nossa cultura, ainda mais a gente aqui no Ocidente, ficou meio afastado essa coisa, né? Do sentir, do tocar, de compartilhar a relação, de compartilhar o toque mesmo, o acolhimento, de doar e receber, né? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro biodança, né? A biodança é a minha vida há muito Já tempo. 2 aulas, já estou achando o máximo. E é muito interessante porque eu sou mulher, sou negra, né? Vim de uma origem humilde, e a biodança me trouxe essa sensação de igualdade, que nada nunca me trouxe. É muito importante isso. Isso traz um fortalecimento da sua identidade. Então, sabe, esse respeito à diferença, a valorização da diferença, é que realmente fortalece a identidade. E eu vivi isso, e eu sei o que é isso. E tudo isso acontece de um jeito delicioso, porque é muito bom dançar. E dançar sem ser dança demarcada, estereotipada, de você expressar o seu movimento na música. É muito bom se encontrar, é muito bom se sentir querido. Então, são sentimentos que preenchem muito. É muito gostoso fazer biodança. Sim, é um ambiente de muito amor, né? Terceiro ponto. Qual será sobre biodança que você gostaria de destacar? Eu acho que o que a gente pode pensar assim, né, que quanto mais pessoas fizerem coisas semelhantes com a biodança, né, coisas que tragam essa consciência de que não somos sozinhos, de que a gente não está aqui para sofrer, não é para isso que a gente está no mundo. Exato. Que a gente depende dos outros, que a gente tem que ter cuidado com as pessoas, que a gente tem que ter ética, tem que ter respeito, e principalmente por nós mesmos. Então, quanto mais tivermos pessoas fazendo isso, mais isso vai reverberando na sociedade. As pessoas que convivem com quem cuida disso, elas começam também a sentir esses efeitos. Vou dar um exemplo da biodança, né? Na biodança, a gente costuma abraçar, porque abraçar é um movimento, né, de acolher e demonstrar carinho, né? Nós precisamos de colo desde cedo, né? Então, abraçar
super importante. Só que a gente, né, nessa lógica ocidental, cada vez mais distante. Cada vez, né, só bate, quando bate a mãozinha nas costas, né, senão é de longe. E aí, na biodança, a gente começa a incentivar essa questão do vínculo e de não ter medo da expressão do afeto. Porque a gente precisa. Não adianta sentir amor e não demonstrar amor. A gente precisa demonstrar o afeto. E a gente vai investindo nisso. E é muito interessante, porque o abraço fica tão tranquilo que em todos os lugares que a gente passa, a gente vai abraçando as pessoas. E o abraço começa a pegar de um jeito tranquilo. As pessoas não se sentem invadidas no abraço. Porque é um abraço afetivo. E aí isso vai reverberando, né, com as pessoas que estão convivendo com a gente. Então, eu acho que a biodança e outras terapias importantes que se preocupam com isso, elas ajudam o mundo a melhorar. Exatamente porque não para na pessoa. Isso vai contagiando quem está em volta. Porque reverbera o amor, o carinho, o cuidado, o respeito, né? Exatamente. E é tudo que a gente está precisando reverberar e acreditar que somos isso, né? Às vezes me assusta as pessoas falarem, eu não acredito mais nessa humanidade. Isso me assusta porque, assim, a gente é como essência, amor, carinho, por conta de um monte de traumas, medos, enfim, né? E de toda uma evolução, a gente, né, errou um pouco o alvo aí. Mas, assim, a gente vibrar isso, a gente vai atingindo outras pessoas, até mesmo através desse programa, da gente perceber, assim, que a gente pode fazer diferente, né? E uma coisa que eu gosto muito que você traz da biodança é que, assim, que pode ser leve, né? A gente não é sofrimento, não precisa ser pela dor. E ontem, inclusive, né, na aula, foi falado disso, assim, pode ser de uma maneira leve, amorosa, com alegria. O sofrimento ele faz parte da vida, mas a gente não precisa buscar nem cultuar o sofrimento. Né? Quando a gente passa por situações difíceis, a gente vai sofrer, e é importante que a gente sofra, mas a gente não precisa querer viver nisso a vida toda. Muito pelo contrário, o sofrimento tem que ser exceção, não pode ser regra. Exato. Então, a gente tem que buscar uma vida mais leve, uma vida mais gostosa, uma vida que a gente tenha prazer em ser do jeito que é. Mas, para isso, a gente tem que se permitir o desenvolvimento de quem nós somos, né? E não a limitação de quem nós somos. E a biodança traz essa coisa gostosa, né? Muito delicioso. Perfeito, adorei. E aí, claro, né, eu sempre, quando eu entrevisto alguém, eu peço um livro, né, para quem está nos assistindo e se interessou pelo tema. O que você indicaria aí? Então, nós temos vários livros, né? Mas tem um livro escrito pelo próprio Rolando Toro, que se chama Biodanza. Biodanza. Biodanza é a marca, né? A marca é Biodanza. E tem um livro que se chama Biodanza, né? Escrito pelo Rolando Toro. Eu acho um livro muito acessível, assim, fácil de entender. O que ele está propondo com a biodança, né? Como que ele entende a vida, a nossa presença nesse mundo e como que a gente pode fazer mudanças significativas através da biodança. Eu acho um livro bem fácil, bem acessível. Perfeito. Então, fica aí a dica. E aí, muito obrigada, Creuza, foi uma delícia. E aí, fica aí com você refletir um pouquinho sobre esses 3 pontos que a gente trouxe. O primeiro, assim, o alinhamento com os valores, né? E aí, para você também, né, se perguntar se o que você faz no dia a dia está alinhado com seus valores ou não. E aí, Eli, pelo amor de Deus, que são os valores, né? O que é importante para você, seja amor, honestidade, carinho, transparência, compaixão, transformação. Assim, o que realmente é importante para você. E aí, muitas vezes, a gente olha e fala, eu acho tudo isso legal. Não, mas o que te toca, o que te faz levantar e falar, não, essa bandeira eu levanto. E aí, fica aí com essa, né, para você estar alinhado com quem você é no dia a dia. O segundo, pertencimento, relações. A biodança traz isso, essa coisa do se relacionar, primeiro com você, depois com os outros, com a natureza e com tudo aí que nos compõe, né? Uma coisa integrada. E a terceira, qual foi? Quanto que isso traz de melhora para o mundo. Eu achei que ia te pegar. O quanto isso traz melhora para o mundo, né? E a gente reverberar isso, então, e realmente acreditar, né? E até quero já colocar aqui um ponto, que às vezes as pessoas falam, Eli, isso é muito good vibes, não sei o quê, não tem problema. E aí não é isso, né? A gente tem problemas, aliás, grandes, tem o sofrimento,
Mas é isso, né? A gente saber que a gente pode olhar para isso de um outro lugar, sofrer quando precisa, mas saber que a vida não é o sofrimento, né? A vida é alegria, harmonia, e a gente pode fazer isso partindo da gente e aí reverberar para o mundo e fazer dessas terapias da biodança e de tantas outras, assim, que tragam coisas melhores para o mundo, energias melhores, sentimentos melhores. E o sentimento de acolhimento mesmo, né? Quando uma pessoa está com dor, não é negar, mas conseguir acolher e olhar com isso com muito amor, de um outro espaço. Então, muito obrigada a vocês e fica até a próxima. Um beijo.